Olá para você ligado na programação da TV Câmara Jaú, está entrando no ar mais uma edição do programa Fala Vereador. Esta é uma nova rodada de entrevistas com os parlamentares que compõem o Legislativo jauense. E na edição de hoje eu tenho o prazer em receber aqui no estúdio da TV Câmara o vereador Fábio Souza. Vereador, muito obrigado pela presença aqui conosco, viu? Ângelo, eu que agradeço. É muito importante esse Fala Vereador para a gente estar se comunicando com a nossa população. A prestação de contas do mandato do vereador, com a população jauense. Vereador, vamos começar o nosso bate-papo falando sobre a preocupação do senhor com a demora na realização de cirurgias eletivas aqui em Jaú. O que está acontecendo? Exatamente, Ângelo. Esse é um tema muito importante que a nossa população está sofrendo há muito tempo e a gente não tem a transparência em relação a isso, né? A nossa população vai para Botucatu, vai para Bauru e a gente vê pessoas aguardando há muitos anos nessa fila. Inclusive, eu sou autor da lei da lista da ordem da fila da cirurgia eletiva. Conseguimos colocar essa fila agora em prática, porque até agora a Secretaria, desde o mandato do Rafael, nunca colocaram essa lei em prática. Agora está funcionando e nós estamos fiscalizando. O que acontece? O que eu quero saber é o seguinte: na sessão anterior eu disse que, falei numa resposta de requerimento que veio da Santa Casa, que eu questionei a Santa Casa, que só aconteceu as cirurgias eletivas de emenda impositiva de vereadores. E o que eu quero saber, e a prefeitura, a pergunta que fica, e o convênio do município, não de emendas impositivas de vereadores, o convênio do município com a Santa Casa para acabar com essa fila, porque nós temos, a gente que lida com a população, a gente vê muitos problemas, né? De várias cirurgias, a população sofrendo, muitos morrem até e não conseguem resolver. Então, dinheiro tem. O que eu quero entender, inclusive eu entrei com um requerimento questionando nessa segunda-feira a respeito do convênio, né? Por que essa fila não está andando no âmbito convênio Prefeitura e Santa Casa? E a gente fica sabendo das coisas que, através do Executivo, que tem um projeto para mandar para essa casa para alterar a tabela SUS, para ser 3 tabelas SUS. Então, vem muitas coisas pela minha cabeça, como ser humano, como cidadão e como vereador. Será que estão aguardando aumentar? Aonde está o problema? O problema está na prefeitura? O problema está na Santa Casa? Porque não pode, com tanto dinheiro em caixa, o nosso povo sofrer. Quando eu digo a população, são pessoas carentes, pessoas que não têm condições nenhuma de fazer essas cirurgias. E aí eu pego a lista lá da Santa Casa, que é um hospital que a gente tem que só agradecer de ter na nossa cidade, que é um hospital que atende a nossa população. Eu não estou aqui criticando a Santa Casa, mas são coisas que eu quero entender em relação por que não anda as cirurgias vesícula. As emendas dos vereadores impositiva, a maioria é cateterismo, a maioria sabe? Então, não são cirurgias de média e alta complexidade. Então, nesse requerimento eu quero respostas em relação a isso, porque é muito dinheiro, a prefeitura tem dinheiro e nós temos uma Santa Casa que tem estrutura para acabar com essa dor e sofrimento do povo. O problema está na prefeitura, o problema está na Santa Casa, então essa é a pergunta que eu faço e quero receber essa resposta. E chegam muitas reclamações no seu gabinete, vereador, com relação a isso? A maioria das pessoas é mandado para fora, quando chega as cirurgias média ou alta complexidade. É mandado para Bauru, Botucatu. Teve uma pessoa que me falou assim: Fábio, o médico falou para mim assim, viu, em Jaú não tem médico? Em Jaú não tem hospital, vem tudo para cá. Então, quer dizer, aonde está o erro, né? É a administração? É o recurso? É o convênio? É a Santa Casa?
falta de médico para fazer essas cirurgias? Então, eu quero saber qual que é o problema para a gente poder ter um entendimento em relação aos problemas que o povo está sofrendo. Então, esse requerimento, veja bem, eu quero saber aonde está o problema, né? E a gente vai aguardar em relação a isso. Se a prefeitura, se o executivo, se o senhor prefeito vai mandar um projeto para mexer na tabela SUS, será que não pode ser isso que está atrasando também o andamento das cirurgias eletivas, né? Então, o povo tem que ter voz e aqui comigo tem voz. Vereador, ainda na área da saúde, o senhor está preocupado com relação às obras da UBS do Jardim Pedrometo, do Orlandometo, aliás. Em que estágio essas obras estão, vereador? Ô Ângelo, quando se fala em obras nessa administração, a gente fica questionando várias obras, né? Você vê, a obra do campo municipal, abandonaram. A obra da piscina municipal, é um absurdo o prazo dessa obra para entregar. Até hoje não conseguiu entregar ainda. Quer dizer, é par de 3 burros, né? Aí você pega a obra da UBS do Orlandometo, quer dizer, parou desde o ano passado. Ano passado parou 6 meses. Depois, no final do ano, parou em dezembro. Dezembro parou essa obra. Aí você pega a obra da piscina municipal, pega a obra do campo municipal. O que acontece porque as empresas paralisam essas obras? Aonde está o erro disso? O que está acontecendo? Isso tem que ser investigado. Por que as empresas abandonam as obras? Aonde está o erro? Estão pagando? Ou estão segurando as medições? A empresa não tem estrutura? Porque como que uma empresa, desde dezembro, que é a UBS do Orlandometo, paralisa a obra? E agora eu recebi a resposta de requerimento em abril. Eu entendo que os engenheiros vão lá, eles notificam. Mas, gente, então se essa empresa abandonou a obra, já tem que estar resolvendo, porque está parada a obra. E outra coisa, eu quero saber quanto foi gasto nessa obra da UBS do Orlandometo até hoje. A minha assessoria vai fazer um requerimento em relação a quanto foi pago até hoje nessa obra do Orlandometo, né? Então, a maioria das obras desse município paralisa tudo. Tudo paralisa, abandona. Qual o problema? Qual o motivo? O senhor, aliás, tem cobrado informações também sobre a implantação de uma horta municipal ali na região. Exatamente. A horta municipal está em andamento. Estipula um prazo, mas nunca é cumprido o prazo do término da obra. Se eu não me engano, era para entregar eu não me lembro agora, mas já está o dobro do prazo. Mas tudo bem, lá estão terminando essa obra da horta, que é muito importante, principalmente para um bairro que precisa, porque o Pedrometo tem uma horta que abrange toda aquela área ali, né? Pedrometo, Orlandometo, Chaco Ferreira Dias, e a importância da horta do Orlandometo é importante para dar um equilíbrio ali, para que tenha mais verduras para a população e possa estar ajudando na alimentação das pessoas que mais precisam, principalmente do CAD único. O senhor, assim como outros vereadores, também tem cobrado do Poder Executivo uma limpeza lá naquele piscinão de contenção do Jardim Maria Luísa IV, né, vereador? Com certeza, Ângelo. Aquilo ali, prefeito municipal, senhor prefeito, senhor secretário Márcio PX, tem que contratar uma empresa que faça a limpeza daquela bacia de contenção. Nós não temos equipamentos para fazer a limpeza daquela bacia de contenção. Tem que fazer aquilo lá está assoreado, aquilo lá está cheio de como é que chama aquela? São algas ali, né? Parecem ser algas ali. Gapé, acho que é
Igapé. É um aguapé, É um aguapé. São umas algas que ficam ali. Ele fechou toda a bacia de contenção. Acabou criando uma vegetação ali na água. Né? Virou uma vegetação. E a população reclama muito, porque isso traz bicho peçonhento, pernilongo, cobra, sapo, muita coisa. Agora, a prefeitura tem que ter a agilidade de contratar uma empresa especializada que faça esse tipo de limpeza, porque, Ângelo, é uma bacia de contenção de água. Se é de contenção de água, é para ela represar a água de chuvas, pluviais, tarará. E, inclusive está fazendo loteamento na parte de cima. E não consegue resolver esses problemas básicos que, não tem equipamento, tem que contratar uma empresa especializada sobre isso. Vereador, outro eixo forte do seu mandato é a fiscalização administrativa, né, dos contratos municipais. O senhor pediu relatórios sobre imóveis alugados pela prefeitura aqui de Jaú. Qual que é a preocupação do senhor? Exatamente, Ângela. A gente vê muitos secretarias, espaços, departamentos públicos e a prefeitura alugando uns valores absurdos. E a gente tem que fiscalizar o dinheiro público, né? Inclusive, eu quero a relação, quero os valores de tudo isso, porque quando o prefeito Ivan Cassar entrou, ele disse que não ia ter locação, que ia usar os próprios espaços públicos. Nós temos bastante hoje, que se for reformado, dá para fazer uma economia muito grande. Quem falava em economia não está demonstrando que é isso que parece, né? Então, a gente sabe que existe bastante equipamentos, locações de aluguéis, caríssimo, de amigo do amigo. Então, eu quero a relação para mim saber os valores, né? Eu quero que a secretaria me responda, não manda o vereador olhar no portal da transparência, me responda esse requerimento, que eu quero saber quanto é gasto mensalmente com esses aluguéis. Porque, você veja bem, eu vou citar um exemplo. O Estado mesmo, em Bauru, fez um espaço, eu esqueci o nome agora lá, que abrange todas as secretarias. Como se fosse uma cidade administrativa. Uma cidade administrativa, né? Eu não me lembro agora o nome. Você vai lá, está lá a CETESB, está lá a habitação, está lá todo o departamento do Estado num único bloco, num único prédio. Se nós temos equipamentos ociosos parados, né? Agora, vamos gastar dinheiro sabendo que a Secretaria do Meio Ambiente hoje tem 2 tindaias, né? Sabendo que o meio ambiente precisa de um caminhão para fazer poda de árvores altas na cidade, nós não temos equipamentos para fazer isso, precisa ser podados, nós temos árvores de risco. Então são tantas coisas, fora tapa-buraco, fora várias situações, vários equipamentos, nós precisamos equipar a nossa administração. Nós precisamos de tecnologia, nós precisamos de uma estrutura, mas essa estrutura não funciona. Vereador, já caminhando para o fim da nossa entrevista, o senhor também tem se preocupado com a área de zeladoria urbana aqui do município, né? Sim, a importância da zeladoria. Nós passamos por um período difícil na nossa cidade, que foi a crise do lixo, né? Eu tenho certeza que todos sofreram com isso. O que faltou ali? O que aconteceu? Tem uma comissão especial de inquérito aberta para apurar. Isso, tem uma comissão especial de inquérito que está apurando. Mas o que aconteceu? Por que as empresas não conseguem se manter na nossa cidade? O quê? O senhor prefeito, essas licitações que o senhor... Economia é bom para todos. Eu também sou favorável à economia, mas desde que não seja uma economia burra. As empresas não conseguem se manter. Aí cria um problema muito grande, né? Os valores, será que é compatível com as despesas dessas empresas terceirizadas? Ou há outras situações que acontecem dentro dessas empresas terceirizadas? Isso a SEI tem que apurar tudo sobre isso, né? Se você pega hoje, quando, por exemplo, nós tivemos aí a respeito do transbordo, né? No começo do mandato do senhor prefeito,
Vários vereadores subiram falando, ó, a economia do prefeito, olha o que aconteceu com a economia do transbordo. Foi interditado. Então, a minha preocupação é o seguinte, os preços são justos quando essas empresas ganham? Eu não estou falando que tem que gastar a mais, eu estou falando em termos de preço, em termos de se a empresa consegue se manter, se a empresa consegue pagar as despesas, funcionários, fundos de garantia. O que nós tivemos hoje, que nós estamos tendo hoje problemas é com funcionários da nossa cidade que trabalham em empresas terceirizadas e tendo seus direitos, infelizmente, comprometidos. Né? Não adianta o prefeito falar, não, desce lá para o fórum, não é assim que funciona. Nós temos que preservar, nós temos que cuidar e dar a garantia ao nosso trabalhador que ele não tenha prejuízo, porque são pessoas da nossa cidade. E eu fico em cima disso sim, porque é muito estranho tantas empresas que ganham licitações nessa cidade e acabam abandonando as obras. Essa é a pergunta que fica. Qual o vereador, motivo? A gente já está com o tempo esgotado, mais uma vez. Muito obrigado pela sua presença aqui conosco, viu? Ô Ângelo, eu queria falar um pouco mais, mas eu que agradeço, Ângelo, a gente não é quanto pior, melhor. Só que eu sou um vereador livre. Desde o começo que eu entrei na política, eu sempre fui assim, nunca tive cargo, não quero ter cargo, secretaria. Eu sou uma pessoa assim, se precisar elogiar, eu vou elogiar, se precisar criticar e representar, eu estou à disposição. Pois bem, a gente recebeu, portanto, o vereador Fábio Souza. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima.